Gênesis capítulo de número 19. Livro do Gênesis, capítulo 19. A partir do versículo de número 1. Você pode tomar o seu lugar. Gênesis 19, a partir do verso 1. Eu quero falar hoje sobre uma aliança da igreja de Jesus. Você está na igreja da aliança e hoje a gente precisa se debruçar um pouquinho para entender sobre aliança. A gente vai falar hoje sobre uma aliança chamada Aliança do Limiar. Essa aliança vai falar sobre hospitalidade. É um costume antigo. E eu quero primeiro ler o texto e depois a gente entra para a gente compreender alguns princípios muito importantes da Bíblia Sagrada hoje. Amém? Você está comigo aí? Ô Robson, está melhor, Robson? Graças a Deus. Ana Bárbara aqui, saudade do Denilson. Dá um abraço para ele, tá bom? Amém. Vamos juntos. Gênesis capítulo 19, verso de número 1. Aí você que está aí. Glória a Deus, ficar em pé comigo hoje. Verso 1 diz assim: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja a entrada estava Ló sentado, e este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. E instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Verso 8: eu tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eu confesso que diversas vezes eu li esse texto e assim, uma ira do Ló bateu no meu coração. Porque eu tenho 3 moças. E quando eu comecei a ler esse texto, eu só tinha a Manu. E assim, eu esperei muito tempo para ter a Manu, irmão. 7 anos para ter essa branquela. Cadê ela? Está ali. 7 anos para ter essa branquinha. E quando eu li, o Ló falando: olha, não faz mal para esses homens não. Eu tenho 2 filhas virgens, trata elas como vocês quiserem. Eu falei: cara, o Ló, a gente tinha que bater no Ló. Eu fiquei com uma ira do Ló, irmão. Falei: vontade de pegar o Ló, cara, mas bater tanto nele, ele moeu, cara, até ele falar glória a Deus. Quando ele falar glória a Deus, a gente bater mais ainda, irmão. Porque é inconcebível você entregar uma filha para o cara fazer uma maldade. Eu já estou na luta para entregar elas para o sujeito que vai casar. Imagina para o cara que vai fazer uma maldade, irmão. Glória a Deus. Mas assim, Deus está mudando meu coração. De verdade, Deus está mudando meu coração. Eu vou tratar os rapazes como se fossem meus filhos. Eu vou amar esses meninos. Deixa eles chegarem lá em casa. E esse texto a gente precisa entender ele
à luz do contexto cultural da época. Existia no Oriente Antigo uma maneira de tratar um hóspede. Para a gente entender, toda casa tem uma soleira. Antigamente essa soleira se chamava limiar. Limiar porque delimitava, era um limite. Daquela soleira para dentro, quando se ultrapassava a soleira da porta, você entrava em uma aliança de hospitalidade. A partir do momento que atravessava aquele limiar, a soleira, o dono daquela casa se responsabilizava pela sua própria vida. Se responsabilizava a ponto de, se fosse preciso, ele morria para proteger o hóspede. Ou seja, se eu passo pelo limiar da porta, eu tenho proteção, eu tenho cobertura, eu tenho alguém que me guarda, eu tenho suprimento, eu tenho alimento, eu tenho sustento. Mas em contrapartida, o hóspede que atravessava o limiar, ele tinha que obedecer às direções daquela casa. Ele tinha que se submeter às decisões do anfitrião. Caso contrário, aquele hóspede automaticamente ele era amaldiçoado. Deu para você entender? Ao passar pelo limiar, você tinha proteção. Em contrapartida, você tinha deveres. E quais os deveres? Eu tinha que obedecer às direções e às decisões daquela casa. Eu quero dizer para você que você está numa casa de aliança. Você passou pelo limiar dessa casa. A partir desse momento, você entrou, você tem proteção, você tem alimento, você tem sustento, você tem suprimento, você tem oração, você tem abrigo dos pastores, dos líderes, você tem abrigo do seu irmão que está do seu lado. Mas em contrapartida, cabe a cada hóspede dessa casa obedecer às direções e às diretrizes, aos desígnios, aquilo que é proposto para nós. E geralmente quando a gente fala disso, tem gente que quer benefícios, mas não quer se submeter. Entenda, esse costume antigo do Oriente vai falar conosco sobre uma aliança. E aí eu comecei a entender o porquê que o Ló estava fazendo aquilo. Olha o que diz o texto, vamos lá, Gênesis capítulo 19, versículo de número 1. Ao anoitecer, já estava noitinha, vieram 2 anjos. Em algumas versões vai dizer 2 homens a Sodoma. Pastor, o que era Sodoma? Era o lugar do maior, onde imperava o pecado, a ponto dos moradores daquele lugar se chamarem sodomitas. Tudo que é prática de imoralidade, tudo de maldade, estava na cidade de Sodoma. E o Ló vai parar lá na cidade de Sodoma, sabe por quê? Porque ele se afasta de Abrão, seu tio. Quanto mais ele se afasta da aliança, mais perto de Sodoma ele está. Eu quero dizer para você, quanto mais você se afastar da aliança que você tem com Deus, mais próximo ao pecado você vai andar. E Ló vai estabelecer a sua casa ali. Diz a Bíblia que 2 anjos, eles chegam até Sodoma, e Ló estava sentado na entrada da cidade. Ló, quando os vê, olha o que diz o texto: quando os viu, levantou-se, indo ao encontro. O que o Ló faz? O que está escrito aí na tela? Escuta, para aqui comigo. Eu aprendi na classe da escola dominical. Quem lembra da escola dominical? Está chegando a ECA 2025, faça a sua inscrição. Mas lá na antiga escola dominical, eu aprendi que o único que é reverenciado e que recebe adoração e se prostrar em terra é uma adoração, é o Senhor, e a Bíblia não erra. Pastor, então esses anjos estavam recebendo adoração, e anjo recebe adoração? Não, é um termo grego.
usado na teologia chamado teofania. E o que é teofania? É uma manifestação de Deus por meio de homens ou anjos. Deus se revela ou revela a sua glória através de homens ou anjos. Então esses que eram chamados aqui de 2 anjos, era uma manifestação, Deus se manifestando para Ló. Eu quero dizer para você que nessa noite, nessa manhã, Deus está se manifestando para nós. É que eu não dormi direito ainda, estou com chip da noite ainda, e eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus está se manifestando para nós nesse culto. Deus mais uma vez está se revelando para mim e para você. Essa semana eu desejo que Deus se revele a glória dele para você. Deus manifeste a glória dele para você, irmão. Escuta, ontem eu estava lá em Angra pregando, e tinha um irmão, o pastor conversando comigo, falou: tem um irmão aqui, tem um testemunho assim. Eu falei: cara, pensa, assim, os médicos estão fazendo estudo com esse irmão. Ele era um camarada que se afastou da aliança. Ele foi se afastando da aliança. Quanto mais afastado da aliança, Deus foi permitindo até uma hora que o rim dele parou de funcionar. Os médicos fizeram o exame e falaram assim: cara, o teu rim é perfeito, só parou de funcionar. Numa virada. Ele foi internado às pressas. Ele falou: pastor, geralmente se faz hemodiálise, 4 horas de hemodiálise, acho que é de 2 ou 3 dias. É isso mesmo, 3 dias. Falou: pastor, comigo fizeram todos os dias, durante 4 dias, 4 horas de hemodiálise. Aí ele pegou as fotos e começou a me mostrar. Acesso aqui no pescoço. Aí me mostrou uma marca. Eu falei: essa marca é a marca da aliança. Esse camarada foi parar lá. E quando ele foi parar no leito, ele falou assim: pastor, quando eu estava lá no leito, Deus falou comigo que tudo que estava acontecendo comigo era porque eu tinha me afastado da aliança. Eu tinha me afastado do altar da minha aliança. Eu estava vivendo uma rebeldia tão grande contra os meus pastores. E Deus falou assim: peça perdão aos seus pastores. Aí ele ligou: pastor, o senhor pode vir aqui me visitar? Eu estou no hospital, quase morrendo. Deus falou que eu preciso falar com o senhor. O pastor foi lá. Ele pediu perdão ao pastor. Deus falou: é o pastor e a pastora. A pastora estava em alguma atividade, ela não poderia ir naquele dia, ela só podia ir na outra semana. E Deus falou assim: você só sai do hospital quando você pedir perdão ao pastor e à pastora. Aí falaram assim: olha, a pastora vai demorar 1 semana para vir aqui no hospital. Ele falou: então eu sei que eu vou ter que ficar mais 1 semana aqui nesse hospital. Aí falaram: faz uma chamada de vídeo. Ele falou: não, Deus falou que é pessoalmente. Eu preciso olhar nos olhos dela e pedir perdão por tudo que eu fiz para ela. 1 semana depois, a pastora entrou no quarto onde ele estava. Quando ela entrou no quarto, ele falou: pastor, eu quero pedir perdão, eu fiz isso contra a senhora, eu fiz mais isso, eu fiz mais isso, eu fiz mais isso. Quando ele acabou de pedir perdão, ele foi removido de um lugar para o outro. Ele virou para a esposa e falou assim: eu senti o meu rim mexer. Ela falou: isso não existe. Ela falou: eu senti mexer. Quando ele acabou de pedir perdão, o rim voltou a funcionar. Ele falou: pastor, parece que Deus segurou meu rim assim, ó. Ele falou: não vai filtrar mais nada. Ele falou: eu fiquei 45 dias internado no hospital. Quando eu pedi perdão por tudo que eu fiz aos meus pastores, parece que Deus soltou e o rim voltou a funcionar. Pastor, eu estou sendo objeto de estudo. Está juntando uma junta de médicos, de estudiosos, e eu fico parado no meio deles. Eles ficam me fazendo perguntas: mas como aconteceu isso? E como aconteceu aquilo? Ele falou: eu só sei que o rim estava parado e voltou. Parece o cego da Bíblia, que diz: eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele falou: pastor, já me viraram do avesso. Um médico virou para mim, um médico muito renomado, cara, especialista, falou assim: cara, isso não acontece. Eu fiz agora o exame do teu rim. Teu rim é melhor do que de uma criança. 0 bala, não tem nada. E não tem condições, ninguém explica um rim parar e depois voltar a funcionar igual o seu. Ele falou: foi Deus que me parou aqui no hospital, que eu precisava rever a minha aliança com os meus pastores. Escuta, irmão, a aliança não é uma filosofia de vida. Não. É algo que nós vivemos, é o nosso estilo de vida.
Eu sei que tem gente que nunca vai entender. Eu sei que tem gente que nunca vai conseguir mensurar o que é viver em aliança. E eu saí de lá ontem muito tocado com a palavra daquele irmão. Sabe por quê? Porque quanto mais ele se afastava, mais a vida dele ia sendo deteriorada. E a Bíblia diz que o Ló, ele sai de perto de Abraão e ele começa a se afastar, e diz a Bíblia que ele vai parar em Sodoma. 2 anjos aparecem em Sodoma para anunciar: a gente vai destruir essa cidade. E por misericórdia, por causa da oração do Abraão, esses 2 anjos vão parar diante do Ló. E a Bíblia diz que Ló se prostra porque era uma teofania, Deus estava se revelando. Aí o versículo de número 2, você está comigo aqui, sim ou não? Verso 2 diz assim: disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai, lavai os pés, levantai-vos de madrugada, vocês vão seguir o seu caminho. Responderam eles: não, nós vamos passar a noite aqui na praça. Aí o verso 3 diz assim: instou-lhes muito. Esse instou significa insistiu, empurrou, forçou a barra. Escuta, o Ló insiste, dizendo: fica na minha casa. E eu quero dizer para você que a gente vai insistir esse ano todo, que nós vamos andar juntos, sempre juntos. A gente vai caminhar junto, lado a lado, um junto com o outro. Você está entendendo hoje o que Deus está falando conosco nessa manhã? A Bíblia diz, versículo 3: estou muito. E foram e entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos, e eles comeram. Mas antes de se deitar, já estava na hora de dormir, os homens daquela cidade cercaram a casa do Ló. Os homens de Sodoma, tanto moço como velho, todo o povo de todos os lados. Aí versículo 5 diz assim: chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traz eles aqui fora. Para quê? O que é abuzema? É bater na cara? Eles estavam querendo fazer sodomia. Estavam querendo se deitar com os homens, ter relações sexuais com aqueles 2 anjos. Para você ver o nível de maldade daquela cidade. E o texto vai dizer: tanto moço, quanto menorzinho, quanto os mais velhos, todo mundo cercou a casa do Ló. E aí, quando eu li pela primeira vez, eu entrei em parafuso, que o Ló sai de casa, ele fecha a porta atrás de si, ele diz assim: meus irmãos, não façam esse mal não. O Ló começa, sabe? O Ló começa a dialogar. O Ló começa, como o pessoal diz aí fora, o Ló vai desenrolar, irmão. Fala assim: rapaziada, não faz esse mal não. Não entra nessa história não. Não, deixa os caras aqui. Só que eles insistem. E aí o Ló diz assim: eu tenho 2 moças virgens, pode usar elas, pode fazer o que vocês quiserem, trata ela como vocês quiserem. Irmão, quando eu li, eu falei: Ló era um louco. Só que o Ló entendia um negócio tão sério: quando eu passo pela soleira da porta, eu preciso proteger a pessoa que está debaixo do meu teto. E se for preciso, eu tenho que usar todos os artifícios, até ao ponto de dar a própria vida para proteger quem está debaixo dessa aliança. E eu quero dizer para você que você entrou, sabe, você que é membro dessa casa, você que é discípulo, você que é filho da aliança, você passou pelo limiar. E eu quero dizer para você, como pastor, eu e a pastora, a gente está disposto a pagar o preço que for para proteger você. Porque eu aprendi 3 coisas que a aliança faz. Número 1, a aliança protege. Número 2, a aliança promove. Número 3, a aliança prospera a nossa vida. E eu quero declarar que esse ano de 2025 nós vamos andar debaixo da aliança protegidos. Nós vamos andar debaixo da aliança promovidos. Deus vai te promover. E em terceiro lugar, nós vamos andar debaixo da aliança, e ela vai nos fazer prosperar em todo o nosso caminho. Você crê nisso? Diga glória a Deus, meu irmão. Agora escuta, passar pelo limiar significa: eu tenho proteção, mas em contrapartida eu preciso de submissão. Olhe para o seu vizinho e diz assim: se você passou pelo limiar dessa porta, você tem proteção, mas em contrapartida você precisa do seu lado ter submissão.
Escuta, no passado, quando os reis iam fazer viagens, não tinha esses sites como é o nome? É esse aí, o BNB. Esse aí, que você aluga uma casa. Não tinha não. Não tinha Booking, CVC, Trivago. Não tinha esse site de você locar uma hospedagem. E quando o rei ia fazer uma viagem, ele mandava antes a sua tropa na frente. E eles, quando chegavam em alguma aldeia, eles percorriam, falavam: quando chegar nesse ponto aqui, o rei precisa descansar. Eles entravam numa aldeia e eles começavam uma pesquisa. Quem dessa aldeia pode receber o rei? Necessariamente não precisava ser a família mais rica, não precisava ser a casa mais bonita, não precisava ser a casa com o maior número de cômodos, não, precisava ser a casa de alguém de confiança. E quando eles encontravam essa casa, eles batiam na porta. Souberam que nesse lugar, nessa aldeia chamada Realengo, tem a casa de uma senhora chamada Beatriz. E aí bateram lá na porta da casa da Beatriz e falaram: olha, nós ouvimos do seu bom testemunho e o rei, ele precisa de um lugar para se hospedar. A gente queria saber se a senhora pode hospedar o rei. Aí a Beatriz: olha, eu não tenho nem palavras para hospedar o rei. A minha casa está aberta. Eles matavam um animal e derramavam sangue no limiar, na soleira da porta. Ninguém podia pisar naquele sangue, porque quando a carruagem real eles viessem caminhando, eles iam procurar a casa que tinha o quê? A marca do sangue. Gênesis, ou Êxodo capítulo de número 12, abre a sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo de número 22. Livro do Êxodo capítulo 12, verso de número 22. Está sendo estabelecido a celebração da Páscoa. E aí parece que Deus usa alguns costumes de época para mostrar alguns sinais. O versículo de número 22 diz assim: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela... Escuta, quem estava dentro de casa tinha o quê? Proteção. Lembra que a aliança nos protege. Quem estava dentro daquela casa que tinha a marca do sangue, só que o sangue agora não estava, Érica, no limiar, o sangue agora estava nos umbrais e na verga das portas. E a Bíblia diz no versículo de número 23, acompanhe comigo, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vê, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras da porta, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Escuta, é o estabelecer da festa da Páscoa. Um costume antigo dizia: quando o rei vai entrar numa casa, eles demarcam a casa, a soleira com sangue. Mas na festa da Páscoa não é a soleira, é os umbrais da porta e as vergas da porta. Diz assim: olha, quando o anjo destruidor passar para destruir os egípcios, quando verem a marca do sangue por essa casa, eles vão passar por cima. Geralmente quando se fala de Páscoa, fala de passagem, ou seja, passar por cima. Mas o versículo de número 23 diz assim: que o Senhor entrará por essa porta. Escuta, o maior momento da Páscoa não é o anjo passar por cima, é Deus entrar na casa e dizer: eu entrei na tua casa e a partir de agora você será protegido. Eu quero dizer para você que essa casa espiritual, ela tem a marca do sangue do Cordeiro. O anjo destruidor não vai entrar, e quem estiver dentro dessa casa vai ter aliança e terá proteção. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus, meu irmão. Escuta, mas o texto diz que o Senhor vai entrar pela porta. Olha o que diz: passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor
que entre em vossas casas para vos. Eu quero declarar em nome de Jesus. Nós estamos no 2º mês desse ano. Eu quero declarar que o Senhor está aqui conosco. Os umbrais, a verga da porta estão marcadas pelo sangue do Cordeiro. Qualquer anjo destruidor vai passar por cima, mas o Senhor vai ficar aqui conosco, aqui dentro da casa. Agora escuta, se eu estou dentro da casa, a Bíblia diz assim: até pela manhã ninguém sai de casa. Se você saiu de casa, você perdeu a proteção. Se você permanece dentro da casa, você tem proteção, você tem promoção e você tem prosperidade. Quando a gente permanece na aliança, eu tenho proteção, eu tenho promoção, eu tenho prosperidade de Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é o que eu estou vivendo hoje. Proteção, promoção, prosperidade do Senhor. Pastor, mas eu ainda não vi o senhor de McLaren, de Ferrari. Quem disse que isso é prosperidade? Escuta, todo dia eu me assento à mesa com a minha família e a gente come o pão com dignidade, olha nos olhos um do outro. E a pastora decidiu, ela fez uma regra lá em casa: na mesa ninguém usa celular. A mesa é para a gente olhar nos olhos um do outro, fazer a refeição junto, comer junto. E aí domingo é o dia que a gente compra o frango, senta à mesa, e a Raquel já diz assim: é o frango do domingo. Que a gente sai do culto e compra o frango do domingo. Aí no outro dia eu comprei o frango no sábado. Ela falou: mas esse frango é de amanhã, não é de hoje. Escuta, sabe por quê? Porque é o tempo da minha prosperidade. Sentar e comer frango é a minha prosperidade. A minha prosperidade não é falar: eu comprei um carro 0 quilômetro, eu tenho uma casa com tantos quartos, com piscina, com isso. Não. A minha prosperidade é ver minhas filhas crescendo. A minha prosperidade é me deitar na minha cama, dormir no meu travesseiro em paz, agarrado junto com essa mulher. A minha prosperidade é chegar aqui no altar da minha aliança e ter comunhão com Jesus, e junto com você a gente partir o pão, olhar nos olhos um do outro, Serginho, dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Isso para mim é prosperidade, irmão. E eu quero dizer que a aliança tem me feito isso, tem me protegido, tem me promovido e tem me prosperado. E eu quero profetizar que a aliança vai fazer isso com você esse ano. Vai te proteger, vai te promover e vai te prosperar. Eu posso ouvir um amém seu se você crê nisso? Escuta, ninguém pode deixar a cobertura da aliança. Não deixa não, irmão. Pastor, o senhor está falando que ninguém pode sair da igreja? Não, sair da igreja é muito raso, tá? Sair da igreja qualquer pessoa sai. Eu estou falando, você não pode sair da aliança com Deus. E se você tem uma aliança com o altar dessa igreja, não abandone a aliança que você fez aqui no altar. Se você fez uma aliança com o teu pastor e a tua pastora, não abandone essa aliança. Irmão, eu fiz uma aliança com o meu pastor. Falei com ele que eu vou até o fim. Falei: olha, eu vou até as últimas consequências. E para manter essa aliança, já teve momentos que eu tive que dizer não para mim, dizer não para as minhas vontades. Eu falei: não, eu empenhei a minha palavra. Eu falei que eu ia andar em aliança. Escuta, andar em aliança, Ney, é a gente ser companheiro. A gente ser companheiro de estrada, ô Raí. Sabe, andar em aliança não é uma frase bonita. Escuta, o congresso passou, irmão. A nossa conferência do ano passou. E o que vai permanecer agora? São os frutos daquilo que nós recebemos de Deus na semana passada, no sábado e no domingo passado. Que frutos, pastor? Eu vou me manter. Ainda que o tempo não seja e não pareça para mim tão favorável, mas eu vou permanecer firme debaixo da cobertura da aliança, porque ela me protege, ela me promove e ela me prospera. Eu vou permanecer. Eu passei pelo limiar da casa, eu passei pelas ombreiras e pela verga da porta que está marcada com sangue. Essa casa é a minha casa da aliança. Eu não posso abrir mão desse lugar. Você está entendendo isso hoje? Escuta, lá naquele costume oriental antigo que eu falei,
quando o rei ia embora da casa, aquela casa em toda a aldeia era conhecida, sabe como? Não mais como a casa da Beatriz, mas era conhecida a partir de então como a casa da aliança. E quando o rei ia embora, ele falava para a sua comitiva: tudo que essa mulher precisa, entrega a ela, e o que ela também não precisa, dê presentes para ela, porque ela abriu a porta da casa dela para receber o rei. Escuta, essa casa não é uma casa onde o rei entra e vai embora. Essa casa é uma casa onde o rei entra e ele permanece nesse lugar. E o maior presente que a gente tem não são os benefícios do rei, mas o maior presente que a gente tem é a presença do Rei da Glória a cada culto nesse lugar. O maior presente que eu desejo, escuta, irmão, eu estou em acordo com o meu pastor e eu creio que você também está comigo, que Deus vai nos dar um lugar maior. Mas escuta, o maior presente é a presença dele, porque se eu for para um lugar maior sem a presença, eu não quero. Eu quero um lugar maior, eu quero um lugar mais amplo, eu quero um lugar com mais sala, mas eu quero a presença dele em cada um momento da nossa vida como igreja. Você está entendendo isso, sim ou não, querido? Agora abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo de número 46, e eu vou encerrar a mensagem. Ezequiel capítulo de número 46. Versículo de número 1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante quantos dias? 6 dias, que são de trabalho, mas no sábado ou no shabat ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Verso 2: o príncipe entrará por fora do vestíbulo da porta e permanecerá onde? Junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os sacrifícios pacíficos, e ele adorará aonde? Escuta, no limiar. Tem uma aliança no limiar. Essa aliança do limiar me protege, me promove, me prospera. Mas essa aliança do limiar é uma aliança que Deus, ele passa e ele quer ver, sabe o que? Ele quer ver um príncipe e uma princesa fazendo o que? Olha o que diz a Bíblia: adorando no limiar da porta, mas a porta não se fechará até a tarde. Escuta, quando eu vivo essa aliança, quando eu experimento dela, além de ter proteção, promoção e prosperidade, escuta, ele entra e ele faz morada. Mas em terceiro e último lugar, essa aliança é uma aliança onde Deus quer olhar para mim e para você e ver: esse povo agora não precisa mais colocar sangue nem na soleira, no limiar. Eles não precisam colocar sangue nem na verga e nem nas ombreiras. Eles agora são o próprio sacrifício, porque sangue fala de sacrifício. Eles agora não colocam mais sangue de sacrifício, eles agora são um sacrifício vivo. Eles agora estão adorando a Deus. Escuta, irmão, último lugar, o texto diz que a porta fica fechada 6 dias, mas no 7º dia, no dia do shabat, ela vai se abrir. Eu quero declarar que nós vamos entrar nesse 7º dia. Os judeus chamam esse 7º dia de shabat. Começa 18 horas, pôr do sol de sexta-feira, até o pôr do sol do sábado. Na nossa cultura a gente diz que o judeu não trabalha no sábado, mas o shabat é muito mais do que não trabalhar. O shabat para o judeu é um dia onde eu descanso no Senhor. Ele entende: eu trabalhei 6 dias, eu fiz tudo o que era possível fazer, agora eu vou adorar e eu vou descansar no Senhor. Você já fez tudo o que era para ser feito? Agora é hora da gente descansar no Senhor.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu já fiz tudo que era para ser feito. Agora eu vou para o limiar. E Deus quer achar lá no limiar, sabe quem? Um príncipe, uma princesa, que não está com sangue nas mãos de animais, mas que tem nos lábios uma adoração ao Cordeiro, que tem no coração uma canção de adoração, Senhor. Será que tem gente aqui assim hoje? Eu queria que tu ficasse em pé em nome de Jesus.